pessoal pediu aí. Pediu aí se o material tá no AVA, né? Dá uma conferida lá, então. Coloquei o material, né? Ficou a aula passada, né? Tá em vídeo lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para vocês verem a mesma tela que eu tô falando. Então ficou aqui, né? A apresentação da disciplina. Semana passada a gente sobre os objetivos. E se vocês quiserem perder a aula ou para assistir novamente a aula, tá? Hoje a gente entra no tópico 1 também, né, para vocês. Aí o link eu sempre estou colocando aqui, então semana que vem aqui já vai estar o vídeo, né, dessa aula. O material, você clicar em cima aqui, do PDF. O pessoal sempre pede para colocar 2 slides numa folha, tem gente que gosta. A gente não esteja, né? Para vocês fazerem um pouco. Então, na hora que a gente terminar a aula, eu libero. Professor. A gente... Oi. Travando. Estão me ouvindo? Alô? Pessoal, eu mudei de lugar aqui em casa, então pode ser que o sinal do Wi-Fi esteja meio ruim. Agora tá todo mundo ouvindo, tá travando, dá um feedback aí. Tá travando, travando, travando. Agora melhorou, professor. Tô ouvindo bem aí, professor. Melhorou, travou, melhorou. Beleza. Então, vou fazer assim, ó. Como eu abro outras páginas aqui, tá? Aí você, se travar de novo, alguém entra no áudio e fala, tá? Porque pode ser que eu não esteja vendo o chat aqui, tá bom? Aí, qualquer coisa, eu tento mudar de lugar aqui. O sinal do Wi-Fi tá legal. Daí não dá nem pra ver. Então, vamos voltar aqui falando, né? Já tem gente até respondendo aqui, ó, maravilha. Então, aqui, questão do material, né? Vai estar em PDF aqui. Então, você clica aqui, ele vai abrir o material, né? Então, aqui abriu 2 slides, né? Por folha. Se você quiser imprimir, para você estudar, fica mais fácil. A lista, vou liberar aqui no final da aula, né? 18 horas a gente libera. E aqui as notícias de históricos de acidentes, tá? Então, o que você tem que fazer aqui, ó? Durante a aula, eu vou explicando aqui, a gente vai conversando, né? E aqui você vai colar uma notícia referente a acidente de trabalho, pode ser na sua cidade ou bairro, ou uma notícia que você encontrou na internet, que você acha que foi marcante na parte de segurança do trabalho, tá? Algo que você achou interessante, alguma falha de segurança, alguma coisa que mudou, algum tipo de norma, tá?
se vocês forem ver, tem bastante histórico de acidentes grandes, né? Que fizeram com que algumas medidas de segurança fossem tomadas, tá? O que precisa ser colocado aqui, tá? Precisa ser colocado o texto, então você vai copiar e colar o texto lá, configura, em volta, e no final você escreve referência e daí você cola o link, tá? Aqui no caso, o Rodrigo aqui, né, colocou o link final, mas tem que coloca a notícia aqui, que fica um pouco mais fácil para a gente ler, tá? E daí o link no final. Então coloca a notícia aqui direto e o link no final. Até o final da aula, você tem que ter colocado a notícia aqui, tá? Da tua presença aí na aula, tá? Bem, se ninguém reclamou, acredito que vocês estejam, tá ok aí, né? Então vamos para a parte do slide. Não entendi a parte da notícia. Você vai buscar uma notícia na internet aí. Ih, querido. Tá muito travado? Não apareceu no meu aba. A notícia, você tem que abrir no tópico ali, né? É o tópico 1, tá? Tópico 1 que é aparecido aí para você. Não tem o material no AVA. Tá, você vai clicar na disciplina. Pode ser que tua disciplina está vinculada a essa aqui, que é do 1C, tá? Aí você vai clicar no link que está lá na tua disciplina. Vai abrir. Pessoal, eu vou dar um tempinho aí. Vou mudar de lugar aqui em casa. Me dá 2 minutinhos. Pronto, voltei. O sinal de Wi-Fi tá bom, tá? Se agora não... Agora todo lado muda. Se cair ou se travar, aí é questão da internet e do horário mesmo, tá? Eu não vou ter muito o que fazer. Melhorou aí, pessoal que tá falando? Tá, vamos na notícia, então. Cortou, né? Então você vai abrir o teu AVA, né? Então você vai aqui no tópico 1, né? Vai ter aqui a aula ao vivo, vai ter o link, né? O link do material. E vai ter esse link aqui, ó. Notícia histórica de acidente. Você vai clicar aqui. E você vai ter a opção aqui, né? De responder, né? Aí você vai responder. Vai pesquisar. Nossa, tem alguém com o microfone aberto. Tá? Professor. Tirar o baúzinho. Comprei um isoporzinho. Já coloquei no... Professor, meu não tá aparecendo. Meu Deus do céu. Então não tá aparecendo? Tá. Mas ele... Não, eu acabei de rever ali, embaixo desse, só aparece o slide ali, né? Mas embaixo não tem nada do slide. Embaixo não tá aparecendo isso aqui? Não. Procura por esse tipo de brecha, mas considerada pequena. Aqui na agência de passador, por exemplo, tá. Em uma semana apenas... Dá uma atualizada na tua página aí, tá? Espera mais um pouquinho, pode ser que demore. Beleza, eu vou refazer. Até o final da aula você me fala aí, tá? Tá ok. Não, tem que colar a notícia toda ali. Não tem problema colocar um monte, tá?
Você vai entregar até quando isso daí, professor? Até o final da aula, tá? Se Ok. puder, só dá uma resumida na notícia, tá? Beleza, então. Tipo, ó, tem gente que tá colocando aqui, ó, muita coisa. Pode resumir. Coloca uma fotinha para ajudar. Vamos fazer aí no máximo umas 10 linhas. Dá uma resumida aí. Tá? Muito grande esses daqui. Então vamos agora para os slides. Professor, cheguei um pouco atrasado aí. Você passou alguma coisa? Passei no fórum, vai ter ali no tópico 1, vai ter ali umas notícias para você colocar. Uhum. Você vai procurar uma notícia de acidente de trabalho e vai colocar lá, tá? Igual todo mundo tá colocando. Ah, beleza. Olha lá e vai seguindo o exemplo. Beleza. Pessoal, então hoje a gente vai ver a parte de conceito da história de segurança do trabalho. Vamos ver alguns históricos, né, do que vem desenvolvendo aí com o passar do tempo, questão de normativa, né, de segurança do trabalho. Vamos ver as normas regulamentadoras, né, que eu mostrei semana passada para vocês, onde vocês encontram, né, ou a respeito do técnico de segurança do trabalho. Como conceito, tá? Segurança do trabalho, ela é considerada, né, não somente a imagem de um técnico de segurança, né, mas sim, assim, de todas as medidas que é feita na sua indústria, na sua obra, para minimizar, né, e evitar os acidentes de trabalho, tá? Não somente acidentes físicos, tá? Mas outros tipos de avarias ou de problemas que pode causar, né? Como doenças ocupacionais, né? Integridade física mesmo, né? E até a diminuição, né, da capacidade do trabalhador de manter aquele desempenho, né? Então, se o trabalho dele faz com que ele tenha uma diminuição na produção, isso aí impacta diretamente, é considerado, né, na segurança do trabalho, tá? Além como hoje, né, tem muitas questões também de doenças, né, que não são físicas, né? Por exemplo, estresse, a gente vê muito questão de patrões, né, que acabam sobrecarregando um funcionário, né, ou até algum tipo de abuso, né, também entra na parte de segurança do trabalho. Tá? A medicina do trabalho, né, é uma parte da medicina que visa a preservação da saúde do trabalhador, né, então, se vocês trabalham de uma forma CLT, vocês têm que ter feito na entrada da sua empresa, né, um exame admissional, né, que é para você entrar na empresa. Você foi avaliado provavelmente por um médico, né. No meu caso, quando eu entrei como professor, então eu tive que fazer uma avaliação com o médico e eu fiz alguns exames, né. Por exemplo, um professor, se você pensar em segurança do trabalho, você tem questões muito de audição, né? Então, eu estou ali com 3 horas, às vezes, dando aula, às vezes pode ser muito barulho, né? E a questão da fala, né? Então, eu tive que ler um texto, aí teve que ouvir aqueles barulhinhos, né? Que seria, né, enquadrado, né? Aí o médico que tem que avaliar quais exames que são necessários, né? Quais são relevantes para o teu ramo de atuação. Já na construtora, onde a gente trabalha com trabalho em altura, né, aí já teve uma gama de exames muito maiores, né, exame de glicose, aí pressão, feita cefalograma e cardiograma, né, porque a pessoa não pode, imagina, passar mal, sei lá, um ataque de alguma coisa lá em cima de um telhado a 22 metros de altura, né. Assim como quando você termina o seu contrato de trabalho, a empresa é obrigada a pagar os exames demissionais, né? Por quê? Para você ver se nesse período de trabalho que você entrou e você saiu, se ficou alguma avaria na sua saúde, né? Então, é um cuidado, né, na realidade,
é uma norma, então a empresa é obrigada a fazer, né? Mas também um respaldo para a empresa, né? Porque, imagine, se a pessoa é demitida, né, não faz o exame, e depois ela vem processando a empresa aí, dizendo que a empresa, que o trabalho que ele estava fazendo ocasionou alguns danos, né? Responsabilidade, né? É difícil você colocar responsabilidade de segurança do trabalho em apenas uma pessoa, né? Não é porque a obra tem o segurança do trabalho, que é somente ele que é responsável por segurança. Vocês estão falando de curso de engenharia, né? Então, todos vocês vão trabalhar com pessoas, né? Independente do ramo que você vai acabar tendo aí subordinados, né? E pessoas acima de você, né? Então, não adianta nada você fazer um perímetro de segurança, chegar o teu funcionário, né? A pessoa que está abaixo de você, e ela romper o período de segurança, o perímetro, né? Ou você faz o perímetro de segurança e chega o teu chefe, né, teu superior, e fala, não, a obra está atrasada, a situação aqui está atrasada, a gente não vai seguir as regras. Então, assim, é tudo um conjunto de medidas, tá? Um tem o poder público, que faz uma regulagem, né, das exigências, para essas exigências serem para várias empresas, né, para todas, né, e dependendo da gama de atuação da empresa. O empregador, né, ele precisa disponibilizar, né, para os funcionários todos os EPIs necessários, né, que são os equipamentos de proteção individual, assim como os equipamentos de proteção coletiva e alguns procedimentos técnicos, né? Então, tudo isso fica a cargo do empregador. Mas não adianta ele disponibilizar lá capacete, cinto de segurança, luva, se o empregado, ele não utiliza os equipamentos. Então, o empregado, ele também é responsável pela segurança, não somente dele, mas a segurança também dos colegas que estão em volta, né? A gente teve um caso que a gente mandou um funcionário embora porque ele colocou a vida dos colegas em risco. Era montando uma estrutura metálica e o pessoal estava em cima da cobertura e um dos pilares precisava encaixar um parafuso entre a viga e o pilar. E a gente usa algumas técnicas, né, com cintas, né, para aproximar o furo, né? E o rapaz teve uma brilhante ideia, né, genial, né, de amarrar uma corda numa empilhadeira e puxar a estrutura metálica, né. Você imagina que os colegas dele estavam lá em cima, né, e olha o risco, né, imagina se ele pisa errado na empilhadeira, ele derruba a estrutura inteira, né. Então, assim, às vezes a pessoa, não sei, o patrão vira de costas e o cara resolve ter uma brilhante ideia e acha que a ideia dele vai resolver todos os problemas, né? Acaba colocando um monte de gente aí em risco, né? O poder público, né? Ele cria e fiscaliza as normas, né? Então a responsabilidade dele sempre está atualizando as normas, né? Conforme a gente viu, tem uma lista de normas para diversos tipos de ramos de atuação e também a função dele é fiscalizar para que todas as empresas cumpram, né? Algumas com mais exigência, né? Outras menos, né? Mas todas precisam cumprir. Dependendo aí do ramo de atuação, né? Tem ramo de atuação que nem eu estou falando do trabalho em altura, né? São vários exames, vários EPIs, né? Diferente do que trabalhos que não envolvem altura, né? Já o empregador, ele tem que seguir a legislação, e caso ele desrespeite, né, ele vai ser punido aí por multa, né. E o empregado, aí ele tem que cumprir, né, o que o empregador determina, os procedimentos técnicos, tem que ter noção da questão de normas, tá, e fazer a manutenção, né, dessas condições aí de trabalho, né. O empregado, eu sempre falo e gosto de destacar isso, né? Porque tem pessoa que fala, não, mas o empregado, ele não é responsável pela segurança do trabalho, porque o patrão dele manda ele fazer, ele tem que fazer mesmo. O empregado, pela norma, ele tem o poder de recusa. Então, se ele está vendo
que o patrão não está disponibilizando os EPIs, não está seguindo as normas e está obrigando ele a trabalhar, ele tem o poder de se recusar de fazer esse trabalho, tá? Então, se ele fizer o trabalho, ele também é um coautor do acidente, né? Então, ele também se colocou em risco, tá? E isso é um problema, né? Se, por exemplo, se o cara morre em um trabalho irregular, né? Isso vem cair sobre ele também, tá? Porque ele poderia ter se recusado a fazer aquele tipo de serviço, né? Correndo um risco que estava fora das normas, né? Não estava seguindo as normas e correndo um risco aí desnecessário, né? Pelo histórico, né? Para a gente estudar de onde que veio as normas, né? As normas não surgiram de uma hora para outra, né? Então, assim, houve muitos acidentes, né? E muitas coisas ao passar do tempo, tá? Isso que eu quero que vocês explorem ali, a hora que você colocar no fórum, né? As notícias, podem ser notícias bem antigas, né? Então, a gente tem o primeiro relato de doenças oriundas do trabalho, 1700, tá? É recente, 300 anos, é bem recente. Você imagina que antes disso, não existia uma relação entre o acidente de trabalho ou doenças de trabalho com a função do cara. Quer dizer assim, se o cara trabalhava em algo tóxico, por exemplo, e ele tivesse algum problema de respiração, algum problema de pele, isso não era relacionado com o trabalho que ele fazia. Azar do cara, o cara não era conhecido a genética, então o pessoal falava que o cara era propenso para isso, maldição, não dá para saber exatamente qual que era a justificativa que eles usavam na época, mas isso não era relacionado. Então, assim, se a pessoa em 1700 morresse por causa de doença de pele, ou sei lá, o cara estava dentro de uma mina e caiu pedra na cabeça dele, o patrão não era responsabilizado. Tá? Então, o italiano Bernardino, ele publicou a primeira obra, onde ele escrevia apenas 50 profissões e relacionava as doenças causadas que alguns trabalhadores tinham com aquela profissão. Então, ele verificou lá a parte do pessoal que trabalhava em mina. O que acontece, que tipo de doença que acontece com o pessoal que trabalhava em mina? Eles tinham problema de respiração, porque tinha muito pó. Alguns tinham alguns membros amputados, porque pelas ferramentas e tal. E essa foi a primeira obra que foi realizada, né, correlacionando. Então, até aí, não tinha nenhuma norma de segurança. Tá? Então, é só uma relação entre profissões. Já em 1802, a gente está falando de 102 anos de diferença, tá? Já dá para ver uma foto aqui já com maquinário, já teve uma evolução, né? O parlamento britânico aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores. A lei de saúde moral dos aprendizes. Olha o que a lei estabelecia. Estabelecia o limite de 12 horas de trabalho por dia. 12 horas de trabalho. Hoje você trabalha 8 horas, e se você pagar o sábado, né, um pouco mais, né, que dá 44 horas semanais, né. Então você trabalha 8 horas e pouco, né, no máximo. A gente estava falando de 12 horas. Proibia trabalho noturno e obrigava os empregados a lavar as paredes das fábricas 2 vezes por ano. Cara, lavava as paredes da fábrica 2 vezes por ano. Você imagina o lixo que era, cara. O lixo. E tornava obrigatória a ventilação do ambiente. Você imagina a situação que era antes, trabalhar numa fábrica suja, porque não lavava nem 2 vezes no ano, e não tinha ventilação. E em 1833, olha que incrível isso aqui, o parlamento britânico criou a lei das fábricas, onde se começou a inspecionar as fábricas, quer dizer que até então, cada empreendedor fazia o que queria. Botava a fábrica lá, sem janela, botava o povo lá dentro, pagava o que queria, mais de 12 horas, tá? Onde ele botou que a idade mínima para trabalho seria de 9 anos. 1833. Aí que foram pensar que só crianças, né, maiores de 9 anos poderiam trabalhar.
pensa no nível, cara. Aonde proibiu o trabalho noturno aos menores de 18 anos. Ah, aí beleza, né? Então, quer dizer assim, que em 1933, se o cara tivesse 10 anos, ele só poderia trabalhar de dia, porque de dia tá tranquilo, né? Já de noite, o cara tem que ser maior de 18, né? Então, a gente tá aí falando de coisas arcaicas, né? Então, assim, não tem ainda nenhuma norma aqui de segurança, né? É um histórico, você vê como que vai evoluindo, né? E aí limitou para 12 horas semanais, né? E não, 12 horas por dia, né? Não podendo passar de 69 horas semanais. Né? Esse criancinha trabalhando. Aí, junto, eles determinaram que as fábricas precisavam ter escolas. Então, as crianças, ela servia como uma mão de obra e a fábrica tinha que fornecer a escola para todos os trabalhadores. Olha a palavra, não falava criança, falava trabalhadores menores de 13 anos. Quer dizer que o cara de 14 anos ele não precisava mais para a escola. E olha o cúmulo. Um médico devia testar que a criança estava tendo um desenvolvimento compatível com a sua idade. Quer dizer assim, que se a criança com 12 anos ela está trabalhando e o médico falar assim, não, a criança está trabalhando, está tudo ok com ela, ela pode continuar trabalhando. Aqui não está falando nada de idade, viu, para o trabalho. Só está falando que o médico deveria testar que a criança estava em desenvolvimento compatível, só. Tá? Em 1919, muito perto, né? 100 anos, cara. 100 anos, 3 gerações? 2 gerações, dependendo. Organização Internacional do Trabalho, a OIT, onde após a Primeira Guerra Mundial, só depois da Primeira Guerra Mundial, foi feita a convenção, né? A Conferência da Paz e criada a Organização Internacional do Trabalho. Onde aí começaram-se alguns trabalhos e algumas normas, né? Algumas diretrizes básicas, né? Que proibia trabalho infantil, horário mínimo, máximo de trabalho, né? Situações muito básicas ainda, né? Já no Brasil, né? Demorado pra caramba, né? 30 anos depois, né? 30 anos depois, começou alguma coisa de organização do trabalho. Tá? 1950. 1950, queridos, se você não é aluno meu muito antigo, você tem que ter mais de 70 anos. Então, acho que ninguém aqui deve ter presenciado, né? Mas teu pai, ou provavelmente teus avós, bem provável teus avós, não tinha nada de norma de trabalho. Quantas vezes meu avô falava que antigamente era muito mais fácil fazer obra? Claro que era muito mais fácil fazer obra. Você pegava o peão, né, o funcionário lá, né? Você falava assim, eu vou te pagar aqui R$80 na diária. E é isso aí, velho. Você vem do jeito que você quiser, vem com o sapato, pode, vem do jeito que você quiser. Você trabalha o dia todo aí, fazia uma convençãozinha ali de horário, né? 8 horas, até 5 horas, né? E aí chegava no final do dia, pagava o cara ia para casa. Se ele quisesse voltar amanhã para trabalhar, ele voltava. Se ele não quisesse, ele não voltava, você não precisava pagar nada. Precisava pagar 13º, férias, INSS, descanso remunerado, EPI, para que isso? Não tinha nada. Muito mais fácil de fazer obra naquele tempo, né? Já em 1943, né, já houve um desenvolvimento, né, da carteira de trabalho, né, onde foi criada a consolidação das leis de trabalho através da CLT. Quantas vezes a gente fala, né? Então, você já ouviu falar, né? Vou trabalhar CLT. Eu vou ser empresário. Não vou trabalhar com CLT. Ou alguns de vocês, no meio dessa crise, né? Devem ter ouvido muito o patrão falando, ou teus colegas falando, né? A empresa vai mandar embora a CLT, ela vai me contratar como MEI, né? Aí o cara fica todo orgulhoso, né? Eu vou ser MEI, um microempresário individual, né? Cara, provavelmente você vai ganhar menos. A empresa só tá te pagando MEI porque você tá custando menos para a empresa sendo MEI, tá? Então, MEI acho que dá até 4 mil e poucos reais por mês.
Na realidade, a empresa ela junta o valor do teu salário, o valor que ela pagaria de INSS, o valor que ela pagaria de 13º, pagamento de férias, junta tudo isso num mês, faz um acordo contigo, que ela vai pagar os impostos patronais, que vai dar em torno de 35% do valor que você emitir a nota, que você tem que emitir todo mês, tem que emitir a nota para a empresa pagar. E aí, se a empresa quiser te cortar, mês que vem a gente não precisa mais de você. Beleza. Você não tem o que reclamar, porque você é um microempreendedor individual. Assim como se você quiser, você pode atender 2 ou 3 empresas, né? Aí vai depender do teu acordo ali, né, com o teu patrão, né? Em 1978, aí já foi aprovado as NRs, né, o primeiro, né, primeira edição das NRs, né, e elas vêm aí praticamente todo ano, né, sofrendo modificações, né. 1978, 22, 42 anos. Aí pode ser que algum aluno já teve alguma vivência com essas mudanças, né. Cara, eu lembro muito claro, pelo menos na minha infância, né, de questão de luva, capacete, essas coisas é muito novo, cara. Não tinha isso aí. Meu avô falava isso aí, meu pai falava, na Constituição Civil, que não tinha nada disso aí, não tinha fiscalização. Se o cara morria, você tentava ajudar a família um pouco só, e acabou, né? Uns 10, 20 anos para cá, virou, nossa, não pode fazer nada fora, né? Tem que seguir a risca, né? O que garante um pouco de segurança, né? Aí, como a gente falou, né? São os três componentes, né? O empregador, o empregado e o poder público. Tem que ter os três atuando perto. Se um falhar, se a fiscalização não for, se o patrão não comprar EPI, se o funcionário não usar, isso aí falha, né? A segurança, ela acaba falhando. Né? E as normas regulamentadoras, né? Agora eleito, né? Presidente eleito, né? Jair Messias Bolsonaro, né? Modificou, né? Então, a gente tinha antes o Ministério do Trabalho, ele entrou dentro do Ministério da Economia e foi criada a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, tá? Onde ela está localizada nesse link aqui que eu coloquei aqui nos slides para vocês verem, tá? Nesse link é a mesma coisa das normas, alguma coisa atualizada, mas todo ano é atualizado. Então, não adianta você falar aqui que o Bolsonaro mudou. Não mudou, todo ano muda, tá? Então, não teve, até a página aqui, que página aqui? Deixa eu mudar aqui para vocês verem a página. A página é a mesma coisa, só mudou o link. Ah, professor, mas não teve, então, mudanças, né, do governo? Pô, não, pode ter aqui alguma modificação que ele fez, alguma específica para alguma área que estava sofrendo e tal, mas a norma ela já vem de um histórico. Então, quando a gente fala lá de NR18, que é a principal para o engenheiro civil, que é a respeito da construção civil, né, condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil, isso aqui já teve muito profissional que já fez considerações na NR, muita fiscalização que já viu o que acontece numa construtora, o que é necessário num canteiro de obras para você ter segurança. Quando a gente fala de NR de explosivos, aqui em NR19, a última atualização foi em 2011. Então, aqui, muito engenheiro já trabalhou em cima disso aqui, muita questão de segurança, já foi muito discutido isso. Tá? Então, nunca se fala que é um mérito que um presidente fez, que o outro não fez. Isso aqui são arquivos técnicos. Tá? Pode ser que tenha uma coisa, uma facilidade, uma coisa que melhorou, uma coisa que ele prometeu em campanha, alguma coisa assim, vamos tirar as multas, pode ser que foi considerado um aviso anterior a ser aplicada a multa, tá? Mas esse é uma conquista que ela transcende aos presidentes, né? Então, passa um governo, o governo é 4 anos, né? Essas medidas aí já vêm 20, 40 anos, né? E aí a gente entra na parte do técnico de segurança, né? Professor, mas eu estou fazendo engenharia, mas eu sou técnico de segurança. Maravilha, tá? Você vai ganhar muito dinheiro, tá? Assim como se você está fazendo engenharia,
você tenha condição de não virar um técnico de segurança do trabalho, mas sim um engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Para fazer isso, você precisa... Vocês estão vendo o slide, né? Você precisa... Vocês estão vendo o slide? Não está Não tá aparecendo, aparecendo, não. professor. Não. Mas eu Sumiu? falei, mas tá vazando. Vai dormir. Você pode fazer uma especialização de segurança do trabalho. Aí você vai virar engenheiro de segurança do trabalho. Diferença de técnico para engenheiro. Técnico tem até um certo porte de obra. O engenheiro é outro porte de obra. Quando eu trabalhava numa obra grande, tinha mais ou menos uns 15 mil metros de área construída, 5 torres, tinha 20 e poucos andares, tinha um engenheiro de segurança, que era responsável pelo empreendimento, e abaixo dele tinha 3 técnicos de segurança, tá? Então, tem obras que é necessária a contratação de um engenheiro de segurança. E o técnico, né? Analisando o técnico de segurança do trabalho, que vai ser o que vocês mais vão encontrar, né, no ambiente de trabalho de vocês, seja da parte da indústria ou da parte aí de obras, né? Ele vai fazer a fiscalização e ele vai fazer a parte dos processos necessários da parte de segurança. Ele vai implementar as políticas de saúde e segurança do trabalho. Essas situações aqui são situações muito delicadas, né, para você começar, né, a implementar dentro de uma indústria, porque é difícil você mudar a cultura da indústria. Vou citar um exemplo. Na minha construtora, todos os funcionários são CLT e todos usam capacete. Essa é uma cultura que nós colocamos desde o começo que começou a construtora. Mas alguns funcionários, né, acho que a maioria, né, maioria, não é alguns não, são todos, hein, vieram do mercado informal. Então, no começo, usar o capacete, você tem reclamações. Depois que todo mundo está usando capacete, luva, óculos, bota, botina no dia de chuva, capa de chuva, cinto de segurança, quando chega um funcionário novo, ele não reclama. Porque você já tem uma cultura dentro da empresa, tá? Assim como a hora que rasga uma luva, o cara ele fica incomodado de trabalhar sem a luva. Assim como ele está sem capacete, o colega do lado dele fala, pô, cara, por que você tá sem capacete? Coloca aí, cara, tá caindo coisa lá de cima. Entendeu? Então, quando você tem a cultura dentro da empresa, é muito mais fácil, tá? Você aplicar essa política. Assim como ele vai ter que realizar auditorias, então ele vai ter que verificar toda a parte de EPI, fazer acompanhamento de certos trabalhos, né? Avaliação e liberação de áreas, estamos fazendo uma reforma agora lá em Pomerode, estamos fazendo uma obra de uma indústria grande lá, então o técnico de segurança, todo dia de manhã ele precisa recepcionar a nossa equipe, né, nossos funcionários que estão fazendo reforma no telhado, e ele precisa liberar para a gente realizar o trabalho. Então o que é liberar? Ele vai verificar toda a parte embaixo do telhado, ele vai com os nossos funcionários demarcar a área de projeção, então onde o pessoal não pode circular, vai conferir em cima do telhado se tem condição de trabalho. Basicamente, a condição de trabalho é ver se o telhado está molhado ou se não está molhado. Tá? E verificar, não nesse caso, mas em alguns, né, se tem algum tipo de doença que pode acontecer por causa daquele trabalho, né, ou se tem algum risco de acidente grande, né. Por exemplo, tinha um risco para a gente andar em cima do telhado, quando a gente tirava a telha, tinha dificuldade, né? E daí eles forneceram para a gente uma plataforma, como se fosse uma pontezinha para colocar em cima do telhado. Tira a telha, aí você coloca essa plataforma, né? Então, tudo isso é o técnico de segurança que tem que fazer, conseguir, né, esses equipamentos aí, né? Além dos básicos, que é poder do empregador, né?
Vai ter que... Professor, Oi. lá na empresa, lá tem as regras de ouro lá. Que se tivessem IPI, tem, acho que é 5 lá a regra de ouro que tem lá. Não pode subir em altura, acima de 2 metros. Tem que entrar com todos os IPI dentro da fábrica. Não pode subir sem cinto, né, em altura. Não pode pegar o ar, né, pressurizado e jogar no chão, né, bater o ar no chão. Não pode bater o ar. Daí isso daí é uma regra de ouro. Daí se caso alguém fazer descumprir, né, na hora qualquer pessoa, qualquer funcionário pode pegar a pessoa que está fazendo o descumprimento dessa regra e levar na supervisão ou no SESMIT, né, onde que é o Tec Segurança fica. Uhum. E é interessante que isso daí começa a virar uma cultura na empresa que aí um fiscaliza o outro, porque um está colocando o outro em risco, né? A questão do ar pressurizado, a gente vai conversar um pouco, que ele pode ocasionar até descolamento da retina, porque o pessoal limpa a cara com o ar pressurizado, e aí, dependendo da pressão que tá, pode ir no olho e ocasionar problemas. Tá? Então, é bem interessante isso aí, pra gente discutir. O pessoal pediu aqui no chat, notícias sem ser na nossa região, não, pode ser da tua região, se você não achar, pode ser da outra. Só não pode repetir o que o pessoal tá colocando lá, tá? Colocar foto é bom. O professor, não tô conseguindo inserir foto aqui no meu aqui, só consigo só o link, só que tô conseguindo colocar aqui. Eu tô querendo fazer aquele lá do canal do Panamá, mas não tá dando certo colocar uma fotinha ali. Copia e cola lá a foto. Então, mas daí a foto abre outra página daí, quando eu tento copiar e colar. Então, deixa sem foto, então. Mas a maioria das fotos não tem, a maioria das notícias não tem foto, pode pegar do Google, qualquer foto ou não? Não tem problema, deixa só a notícia. Então, na notícia ali, professor, tem bem bacaninha, tem bastante foto, mostra lá da construção lá de vários tipos de doença, né, de acidente também, né? Deixa eu ver se o colega tá falando ali que dá pra colocar em anexo. Tem que ir tem enviar e cancelar no avançado, que ele vai abrir uma outra página e ele consegue anexar. Vamos mostrar aqui então. Você vai aqui em responder, né? Aí você vem aqui em avançado, é isso? Vem em avançado. Aí coloca aqui, né? Você vai colar o teu texto aqui, né? Tem a opção aqui de colocar a imagem por aqui, tá? Ele vai aparecer direto. Ou você pode mais colocar abaixo tem anexo. o anexo aqui, ó. E daí você envia a mensagem. Beleza, obrigado. Então, vamos voltar aqui à nossa discussão na questão do técnico de segurança, né? Então, o técnico, né? Deve desenvolver essas ações educativas, né? A gente fez obra lá na Hack Engenharia, lá no Parque Barigui, e também tinha técnicos de segurança e tinha os estagiários de segurança que faziam a fiscalização. Então, toda a questão de placas, avisos. Então, como você tem uma circulação muito grande de pessoas, você tem que colocar muito aviso para não ficar repetindo. Diferente de uma consultoria pequena, se tiver 20, 30 funcionários, você mesmo vai acabar educando, né, as pessoas. Mas uma coisa que eu percebo muito em obra, você tem que fiscalizar. Se não tem fiscalização, o negócio vira bagunça. Então,
uma hora começaram a parar de usar capacete na obra, porque a obra tinha terminado, né? Estava na parte ali, estava sentando o paver para fora, ainda tinha pintado a obra, terminou, estava na limpeza, sentando o paver para fora, e aí começaram a parar de usar capacete. Aí aquele negócio me incomodando, que eu vi uma hora um sem capacete, aí de repente o cara colocou o bonézão dele, que ele ganhou lá no sorteio do bingo, sei lá de onde ele ganhou, aí o outro já veio de boné, falei, não, não, parou, cara. Porque o cara tá fazendo paver, só que assim, o cara tá agachado, cara. Meu, pode cair qualquer coisa na cabeça dele, cara. Alguém pode jogar alguma coisa, pode cair um. Cara, eu já vi acontecer, cara. O cara tá baixado. E aí o colega encostar a enxada na parede, ou encostar em apoiar alguma coisa, e a enxada virar, tá? E bater no capacete do cara. Então, assim, coisas pequenas, né? Mas é que a gente não pode, eu falo, não pode dar sorte pro azar, né? O técnico ele é responsável por adotar tecnologia, então, para fazer atualizações aí da parte de processos e na compra de equipamentos, né? Investigar e analisar os acidentes que podem ter ocorrido, recomendar medidas de prevenção e controle, né? A gente vai ver a questão dos EPCs, né? Os equipamentos de proteção comum e os equipamentos de proteção individual, assim como gerenciar todas as documentações de segurança e saúde do trabalho. Na empresa, para entrar nessas empresas grandes, para a gente fazer obra, todos esses exames dimensionais, encefalograma, cardiograma, exame de sangue, cara, é um mundaréu de exames, gasta uma fortuna com o exame. Eu preciso mandar tudo antes, então tem uma lista enorme que o técnico de segurança manda, e eu só vou na obra quando o técnico autoriza as pessoas entrarem, os trabalhadores, né? E o trabalhador que não for aprovado, ele não pode entrar dentro da obra. Então, ele não passa nem da portaria, tá? Como eu sou engenheiro e eu vou verificar a obra, eu entro no mesmo caso que o trabalhador. Então, por mais que eu não esteja trabalhando lá o dia todo, eu tenho que cumprir os mesmos requisitos que ele. Então, eu fiz tudo. Eu fiz as NRs 35, né, por um NR35, NR18, né, por um técnico de segurança, ele me aprovou, né, ele me deu o certificado, porque daí eu posso entrar. Fiz treinamento com plataforma elevatória, tesourinha e a de elevação normal, né? Porque também se eu precisar operar, eu tenho que ter liberação para operar. Nesses lugares, né, no caso dessa de Pomerode, você ganha um crachá quando você tem não é habilidade, né? Habilitação para operar o equipamento. Porque os equipamentos são de uso coletivo, então, para você pegar o equipamento, você precisa estar com o crachá já liberado pelo segurança do trabalho. Aqui é um vídeo para vocês, vou testar o áudio, que fala um pouquinho da história da segurança do trabalho, tá? Opa. Professor, o vídeo tem áudio? Tem áudio que não tá ouvindo? Ele não tem. Tá sem áudio o vídeo. Tá sem áudio? Ué, Não tá vindo som. não tá vindo? Como faremos? O professor não deixou mutado na hora que iniciou o vídeo. Não, eu tava ouvindo. Não, digo o seu microfone, você não deixou mutado. Não.
Deixa eu ver se eu tenho ele. Eu tenho ele aqui. Ó, eu vou tentar tocar ele direto aqui. Aí vocês já falam se vai ter. Estão vendo o vídeo? Sim. Foi o áudio? Não. O áudio não tá vindo, professor. Não tá vindo? Tá. Então eu vou achar o link aqui no YouTube. Faz tempo que eu peguei esse vídeo. Eu mando para cada um assistir. Professor, nós estávamos ouvindo o áudio através do seu microfone. Eu acho que se deixar o volume alto do seu computador, a gente consegue ouvir aqui. Mas meu computador vai ser ruim, cara. Eu acho que não era áudio do vídeo, era áudio de alguém que tava com o microfone aberto e tinha uma TV de fundo. Achei o link. Vou mandar para vocês, tá? A gente não vai poder assistir junto, mas daí eu vou deixar o link aqui, ó. Eu vou dar, tem 6 minutos. Vou dar minutinhos para vocês aí. Como eu já encerrei a aula, tá? Então a parte teórica aqui dos slides eu encerrei. Vou deixar os minutinhos para vocês assistirem o vídeo. Vou fechar agora a aula. Aí eu volto aqui só para a gente finalizar e conversar um pouco.